Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Victor, desenvolvedor-chefe de Campos de Batalha Marvel. Nesse vídeo eu vou explicar como que se joga Campos de Batalha 2v2, dois jogadores contra dois jogadores, ou 3 ou 4 ou mais, de modo que os times sejam de mesmo tamanho, perfeito? Aqui eu estou fazendo exemplo 2v2, 2 contra 2, ok? Para vocês verem como funciona. A primeira coisa é pensar que vocês são times separados, então vocês vão tirar para o ímpar para ver qual time começa, não é qual jogador começa, qual time começa. Nesse exemplo, eu vou usar esse lado da mesa, ó, como time A, tá? Time A, time B. Então, começando o time A, supomos que tirou e o time A vai começar. No time A, nós temos jogador 1, jogador 2. No time B, nós temos jogador 1, jogador 2, ok? Como é que vai começar? Primeira coisa, os jogadores do time A vão comprar suas 15 cartas, vamos supor que aqui é 15 cartas, tá? Só para dar de exemplo, 15 cartas, aqui comprou 15 cartas. Os jogadores que vão começar, então começa pelo jogador 1 do time, no caso o time A aqui, ele vai escolher um personagem aqui, igualzinho a nosso modo normal de jogo 1 contra 1. Vai escolher um personagem e vai pôr na mesa. Vamos supor que eu escolhi aqui, ó, um exemplo, tá? Coloquei um personagem na mesa. Em seguida, o jogador 2 do mesmo time que coloca o seu personagem na mesa, tá? Então veja, os jogadores podem olhar a mão um dos outros, tá bom? Para compartilhar alguma estratégia, ou eu baixo aqui, eu vou baixar os tanques, você baixa os de dano, vocês podem determinar isso entre vocês, tá? Então vocês podem olhar a mão do seu colega aqui, seu parceiro ou outro jogador. Feito isso, aí nós entramos para o turno do time B, né? Então começa lá no turno do time B. Os jogadores compram 15 cartas, dá um exemplo aqui 15, e compra 15 cartas, certo? Aí o jogador 1, eles podem olhar as suas mãos também, igualzinho, eles têm acesso às suas mãos, tá? Eles não compartilham, pode jogar uma da mão do outro, mas eles podem olhar e definir as suas estratégias em conjunto, certo? Então o que acontece? O jogador 1 do time B começa então a sua vez colocando duas cartas. Vamos supor que eu vou pôr essas duas aqui, só para dar de exemplo, né? Aqui, ó, duas cartas, assim, ó. Duas cartas. Cadê a mão? Deixa a mão dele aqui. Depois o jogador 2 do time B coloca suas duas cartas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui e aqui. Certo? Perfeito? Acabou o turno do time 2. Volta ao turno do time 1. Jogador A, ele vai jogar suas próximas cartas. Os times têm que fechar 10 estrelas de cada jogador, tá? Então vamos supor que eu coloque esse personagem e esse, e sei lá, um outro aqui, vai. Qualquer um, só para dar de exemplo. E esse personagem aqui, só para dar de exemplo, tá, pessoal? Esse personagem. Fechei meu time. Jogador 2 do time A vai também colocar suas cartas. Então, supomos que eu coloque esse personagem e esse personagem, certo? Fechei o time, fechei o time. Turno do time 2, jogador A. Vai colocar o seu personagem, supomos que ele coloque esse personagem aqui, certo? Então, o jogador 2 do time B coloca o seu outro personagem. Fechou o time aqui, tá? Veja, a etapa de preparação é simples. Time A, jogador 1, jogador 2. Time B, jogador 1, jogador 2. Time A, jogador 1, jogador 2. Time B, jogador 1, jogador 2. Se tiver mais jogadores, vai ser 1, 2, 3 e assim por diante, perfeito? Agora vamos lá à etapa principal. O que ocorre na etapa principal? Lembra que o time A que começa? Então o time A vai começar pelo jogador 1. Esse jogador vai usar o seu primeiro personagem para determinar a sua ação, tá? Então, ativo habilidades, faço tudo que tem que fazer e ataco. Eu posso atacar qualquer personagem de qualquer um dos times formado pelos jogadores adversários. Mas, se houver provocar, eu tenho que escolher qual provocar, tem que bater. Eu sou obrigado a atacar um provocar. A mesma regra básica do Campos de Batalha, tá? Então, vamos supor, meu primeiro personagem, jogador 1, time A, atacou. Passou o turno para o time B. O time B, jogador 1, começa. Faz a sua ação, ataca, ativa, faz o que tiver que fazer. Acabou o seu turno? Volta para o time A, primeiro personagem do segundo jogador. Vocês estão entendendo? Ó? Aqui.
Voltou para o time B, primeiro personagem do jogador 2. Voltou para o time A, segundo personagem do jogador 1. Foi para o time B, segundo personagem do jogador 1. Foi para o time A, segundo personagem do jogador 2. Entende? Então a ordem vai ser isso aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Perfeito? É assim que vai funcionar a ordem, perfeito? Agora veja, na questão das habilidades, qualquer dano em área que o seu time venha causar vai pegar em todos os inimigos, de todos os times de formação dos jogadores inimigos, tá? Oponentes. Então todo dano em área pega em todos. Agora, quando for inimigo-alvo, você pode escolher qualquer inimigo de qualquer time do oponente. Quando for aliado-alvo, uma habilidade para aliado-alvo, aí sim, é somente os seus. Os personagens dos outros jogadores, mesmo que seja do mesmo time seu, não são aliados, tá? Aliados são somente os seus personagens. Então quando fala seus aliados restauram de vida, é só os seus. Seus aliados ganham mais um, só o seu. Perfeito? A única maneira de você interferir nos personagens do outro jogador do seu time são com habilidades que diz o personagem-alvo. Aí é qualquer personagem da mesa, seu, dos inimigos ou dos seus próprios colegas de time. Perfeito? Vence quem derrotar todos os personagens do outro time inteiro primeiro. Fechou, pessoal? Se acontecer, ó, eu tô lembrando aqui de uma dúvida aqui. Se acontecer de um jogador ser derrotado, vamos supor, esse jogador 2 do time B foi derrotado. Como é que fica a ordem? Então vai ser esse jogador, volta para esse. Lembra que é sempre um ping-pong, nunca vai ser dois jogadores um após o outro, vai ser sempre alternando. Então, jogador time A, time B, time A, time B, time A, time B, time A, time B. Perfeito? Valeu, pessoal. Na dúvida, só manda mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp, Campos de Batalha, ou no nosso Instagram, mcampos de Batalha. Tamo junto e um bom jogo!